muitas vezes ele enviando as suas cartas, ele pedia para que as igrejas, a qual recebiam as cartas por ele enviadas, dizendo: orem por mim, para que Deus me conceda uma oportunidade de estar com vocês. O desejo de Paulo de estar presente, né, de tantas as igrejas que ele fundou, que ele passou, ou até mesmo igreja que ele nunca foi, que ele não fundou, mas ele dizia também: muito desejo estar convosco, que o Senhor nos conceda uma oportunidade, porque independente de congregações, de igrejas, de rótulos, nós somos um povo que servimos a um mesmo Deus. E almejamos morar no mesmo céu. Pode ser um endereço diferente a congregação, mas o destino que nós almejamos é no mesmo endereço. É verdade. Então, assim, hoje eu passei o dia em Seropédica, nós moramos em Sepitiba, congregamos em Seropédica. Hoje não foi dia de culto na minha congregação, mas passamos o dia lá porque a congregação está em ordem. Sentei no meu coração o desejo de estar nesta noite com os irmãos aqui. Mas eu não falei para ninguém, não comentei com ninguém. Só que quem conhece o quilômetro 32 de Seropédica para cá, à tarde, entre 4 e 5 horas, é um engarrafamento tremendo. Entendeu? Então, assim, a pista estava tranquila. Cheguei aqui, cheguei em casa, ia dar 6 horas, era 5h30, 5h40 mais ou menos, né? E nem pro meu pastor falei, né? Quando fui descer do carro, falei: pastor, eu não decidi ainda aí, tá bom? Eu vou conversar com a minha esposa ainda, mas eu estou com o desejo de visitar a congregação do irmão presbítero Gustavo, aquele que eu até já convidei o senhor, o convite está de pé, quando o senhor quiser ir, tá bom? Porque eu não chamei porque ele estava bem cansado hoje. Ele estava igual criança: Marco, vou embora que eu estou cansado. Mas precisávamos terminar o que a gente começou lá na obra. Mas enfim, cheguei, né? Ele: amém, Marco, tá na bênção, pode ir. E cheguei, conversei com a Érica também foi pega de surpresa, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não contei para ninguém. Mas será que alguém sabia dessa decisão que eu tomei? Desse pensamento que veio à minha mente? Desse desejo que veio ao meu coração? Será que alguém sabia? Sim. O nosso Deus sabe, porque um dos atributos que só a Deus pertence é a onisciência. É aquele que sonda o nosso coração, conhece a nossa mente, as palavras antes mesmo de sair de nossas bocas, Ele conhece. Então, Deus ali, Ele sondou a minha mente e o desejo do meu coração. E Deus já está falando para alguém aqui nessa noite: eu sei os teus pensamentos, eu conheço os teus pensamentos, eu vejo aquilo que embaraça na tua mente, que muitas vezes você não consegue compreender. Ele vai te esclarecer. Ele vai te esclarecer, porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de confusão. Confundido possa ser aqueles que contendem contra você. Mas se você permanecer confiando nesse Deus, que mesmo sem compreender, você tem que obedecer, Ele vai te esclarecer o porquê dessa situação, o porquê dessa confusão, o porquê desse embaraço na sua mente. Ele há de esclarecer. Porque Deus conhece a minha e a sua mente. Porque Deus conhece o meu e o seu pensamento. Irmão, eu já estou falando isso, já trazendo a introdução da mensagem que o Senhor pôs ao meu coração acerca desta palavra. Muita coisa foi falada aqui nessa noite, já na palavra introdutória. Foi falando sobre cativeiro. O que Esther estava vivendo com seu tio Mardoqueu na Pérsia era ainda uma espécie de cativeiro. Pessoas que foram colocadas em situações que elas não escolheram ser colocadas.
as circunstâncias da vida as levaram a estar em determinadas situações diante de certas pessoas, passando por certos constrangimentos. Só que, diferente de José, que foi por causa da sua fidelidade, foi parar no cativeiro do Egito, por causa de Esther, por causa da sua fidelidade, esteve naquele cativeiro também na Pérsia. O povo aqui, irmãos, ele é levado a cativeiro, não por sua fidelidade, mas por causa da sua infidelidade. Porque o próprio profeta Jeremias, ele é chamado pelo Senhor para profetizar a este povo a respeito do seu pecado, da sua idolatria, daquilo que eles estavam fazendo que desagradava ao Deus que os chamou, ao Deus que os escolheu, ao Deus que os abençoou, ao Deus que os fez menina dos seus olhos. Deus, decepcionado com eles, mas sendo ainda misericordioso, vai levantar o profeta Jeremias para pregar, para profetizar, para liberar uma palavra para aquele povo que viesse a se converter, para que não acontecesse o mal que veio a acontecer com esse povo. Só que o povo não deu ouvido para a palavra profética de Jeremias. E muitas vezes a palavra profética é uma palavra dura, é uma palavra de exortação, é uma palavra que nós não queremos ouvir, mas quando vem da parte do Senhor e não vem da parte do homem, não é para nos destruir, é para nosso benefício, é para nosso aprendizado, é para nosso crescimento, é para que o nosso relacionamento com Deus não venha aqui esfriar, não venha se enfraquecer. Aleluia! É, Jesus. Aí Deus permite que Nabucodonosor, rei da Babilônia, leve o povo cativo. Aí sabe o que acontece? São 3 grupos de pessoas que são levadas para o cativeiro da Babilônia. A Bíblia diz que são 3 levas, 3 turmas. Na primeira leva, no primeiro grupo, é levado uma parte. Nessa parte vai Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. São levados cativos para a Babilônia, como prisioneiros. Nós bem conhecemos a história desses homens. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram à estátua do rei Nabucodonosor. Daniel foi jogado na cova dos leões porque houve um decreto para que não orasse, mas ele continuou a orar. Pessoas que foram fiéis, que permaneceram fiéis, mas que infelizmente por causa da infidelidade dos outros também foram levados para o cativeiro. Na segunda leva, quem vai? O profeta Ezequiel. Ele também é levado, com média de 25 anos de idade, doido para que fizesse logo 30 e viesse se formar no seu ofício sacerdotal, mas com 25 anos ele é levado na segunda leva para a Babilônia. Homem também fiel, homem também que Deus se agradava dele, também por causa do pecado dos outros, ele é levado para o cativeiro da Babilônia. Porém, Jeremias, na terceira leva, ele não vai para a Babilônia. Jeremias continua em Jerusalém. Praticamente, Jerusalém, toda Judá é levada para a Babilônia. Não todos, restaram alguns ainda em Jerusalém. Mas Jeremias ficou em Jerusalém. E o interessante, olha a maneira de Deus trabalhar. Aí Deus leva Ezequiel, coloca do outro lado da Babilônia, no rio Quebar. Aí pega Daniel, bota lá dentro do palácio do rei. Aí pega Jeremias e deixa na Babilônia. Olha só, fiéis em ponto estratégico. Ezequiel no rio Quebar, Daniel no palácio do rei e Jeremias em Jerusalém. Profeta na nossa mente hoje é o quê? É somente aquele que entrega a profecia, aquele que diz assim te diz o Senhor, aquele que prega a palavra, aquele que profetiza. Só isso que é profeta na nossa visão? Aquele que traz uma mensagem revelada de Deus e entrega para a igreja? Não, porque o profeta, ele querendo ou não, ele
também tem o ofício sacerdotal. Por quê? Porque nós vamos entender que Daniel, quando ele orava, ele não só profetizava, ele orava. Ele não só entregava a mensagem de Deus para o povo, mas ele levava a necessidade do povo para Deus, orando, intercedendo, como foi falado ali pelo diácono. A igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro, que estava onde? No cativeiro, prestes a morrer pelo rei Herodes. Mas a igreja foi vencedora e Pedro, que era o alvo da oração da igreja, também foi vitorioso, permaneceu de pé, bateu na porta, entrou naquela casa. Deus virou o cativeiro da vida de Pedro, que estava prestes a morrer, porque tinha uma igreja que orava por ele. Glória a Deus, oh Espírito Santo do Senhor. Glória, Espírito de Aí Deus. o povo é levado para a Babilônia. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. O interessante é que o povo foi desobediente, foi levado para a Babilônia. Aí eu estou falando aqui que existem dois motivos para que Deus permita passarmos pelos desertos, pelos vales, pelos cativeiros da vida. Isso é bíblico, tá? E parece contraditório. Eu costumo muito dizer isso. Fidelidade nos leva para cativeiro. Fidelidade nos leva para vales. Fidelidade nos leva para lugares desagradáveis. Porém, a infidelidade também nos leva. Mas independente de ser fidelidade, independente de ser infidelidade, isso não altera o que Deus é. Isso não altera o que Deus prometeu. Isso não altera o projeto de Deus. Isso não altera o pensamento que Deus tem ao meu e ao teu favor. Porque o nosso Deus é um Deus imutável. E ainda que eu e você sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele permanece sendo Deus, independente do que eu e você fizemos, seja de bom, seja de ruim, para Ele não altera o que Ele é. Ele continua sendo Deus. E o tratamento de Deus com esse povo que foi desobediente é o mesmo. O povo estava em Jerusalém, não deu ouvido para o profeta Jeremias. Agora o povo da Babilônia, está na Babilônia, aí Deus fala: Jeremias, escreve o que eu vou te dizer e envia uma carta para o povo que está na Babilônia. Olha isso. Não era para Deus, na nossa mente humana, limitada, coração duro que nós fomos humanos, o povo não quis ouvir o profeta Jeremias que Deus enviou. Por causa da desobediência de não dar ouvido para o profeta, Deus permite que o povo é levado para a Babilônia. Aí agora Deus fala para o mesmo profeta que foi rejeitado pelo povo: Jeremias, escreve uma carta para o povo, porque eu quero falar com eles. Aleluia. Jeremias, escreve uma carta para o povo que está cativo na Babilônia, porque eu tenho um recado para eles. Ei, eu quero te dizer nessa noite que todos nós, quando passamos por cativeiros, por vales, por desertos, sentimos aquela sensação de que Deus nos abandonou, de que Deus não está nos ouvindo, ou de que Deus está em silêncio para nós. Mas no cativeiro, Deus também fala contigo. No deserto, Deus ainda se manifesta para você, porque lá no deserto Ele se manifestava. E o nosso Deus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Aleluia, Deus. Isso aqui, irmãos, estava recente. Eles tinham chegado há pouco tempo no cativeiro da Babilônia. O povo estava sem saber o que fazer ali. Como é que nós vamos viver aqui? Irmão, você pegar suas coisas e ir morar em outro lugar é uma coisa. Agora você ser arrancado da tua casa, arrancado da sua nação, ser acorrentado e levado como um cativo para outro lugar, e você ainda olhar para trás e ver o seu adversário que está te levando cativo destruir um templo, um lugar de adoração. Ou seja, você está indo para uma terra idólatra, para um povo que adora, para o meio de um povo que adora um outro Deus, e você vai ter que viver, conviver no meio daquele povo. Então Deus agora tem uma carta para enviar através de Jeremias, que vai enviar por um outro intermediário que vai chegar até a Babilônia. Olha isso, irmão. Olha o que vem escrito na carta. Deus vai falando assim para o povo: olha só, vivam
normalmente na Babilônia. Trabalhem, plantem, colham, construam casas, frutifiquem, multipliquem-se. Não deixe de crescer, não. Olha só as palavras já encorajadoras de Deus para um povo que, mesmo sendo rebelde, estava no cativeiro, mas Deus estava falando: gente, vivam a vida de vocês normal, mesmo que vocês estejam diante de uma situação desagradável, mesmo que vocês estejam diante de pessoas desagradáveis, mesmo que vocês estejam no lugar onde vocês não queriam estar. Vivam normais, mas vivam como povo escolhido de Deus, povo que trabalha, povo que planta, povo que colhe, povo que frutifica, povo que multiplica, povo que faz a diferença, porque independente do que vocês fizeram no passado, vocês continuam sendo o meu povo, eu continuo sendo o seu Deus, e o plano que eu tenho para a sua vida é que na Babilônia vocês venham fazer a diferença. Aleluia. Nesse cativeiro eu quero que vocês façam a diferença. Glória a Deus, Aí você aleluia. imagina o povo pensando, não é? Deus permite o inimigo destruir Jerusalém, destruir o templo, nos trazer para cá cativo, ainda quer que a gente viva uma vida normal? Isso não é fácil, não. Aí, para completar, dentro da Babilônia, começaram a se levantar falsos profetas. Falsos profetas. O que esses falsos profetas começavam a profetizar? Bom, os falsos profetas, eles são totalmente contrários aos profetas de Deus. Os falsos profetas, eles querem contrariar a profecia de Deus. O presbítero aqui falou, e eu torno a dizer: rejeite a palavra do homem dos falsos profetas e receba a palavra de Deus. Receba a palavra do profeta de Deus. Por quê? Porque o profeta de Deus fala aquilo que Deus mandou falar. Doa quem doer, custe o que custar, leve o tempo que passar. Mas se o profeta está falando da parte de Deus, o Deus que falou para o profeta para falar para você, o Deus que enviou a carta para Jeremias, para enviar para a Babilônia, ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que ele decretou na sua carta. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. E a carta ainda continua a ser lida. Não dê ouvido aos falsos profetas que se levantaram na Babilônia, porque eu não os enviei. Os falsos profetas, irmão, eles estavam tentando consolar o povo. Ou a expressão que nós usamos mais hoje, massagear o ego do povo. Meu Deus. Massagear o ego do povo. Por quê? Qual era o pensamento do povo dentro da Babilônia? Eu não vejo a hora disso passar. Eu não vejo a hora disso acabar. Eu não vejo a hora disso ter fim. Eu não vejo a hora de voltar para a minha casa, de voltar para a minha pátria, de voltar para a minha nação. Resumindo, eu não vejo a hora desse cativeiro acabar. Eu não vejo a hora desse deserto terminar. Eu não vejo a hora de chegar do outro lado desse vale. Eu não vejo a hora de chegar do outro lado do lago e cantar o hino da vitória. Porque eu sei que se o Senhor permitiu eu estar aqui, Ele tem um propósito e também tem um tempo determinado para que isso venha acontecer. Foi falado aqui nessa noite de tempo determinado e de propósito de Deus. Aí os profetas que se levantaram falsamente, não vindo da parte de Deus, estavam tentando antecipar aquilo que Deus havia prometido por um tempo determinado. Glória a Deus. Meu Deus. Irmãos, isso é um perigo nos dias de hoje. Por isso que eu louvo a Deus que ainda tem muitos pastores, líderes espirituais, que até sabem o chamado da sua ovelha, do seu obreiro, mas não fala. Sabe por quê? Porque se falar hoje, a pessoa pensa que já é para amanhã. Oh, você tem um chamado de missionário, você tem um chamado de pastor, tem um chamado de missionário. Deus falou que eu sou missionário, mas não quer esperar o tempo. José já era governador, irmãos. José já era governador, mas ele só tomou posse
depois de passar o tratamento de Deus. Porque quando ele é vendido pelos seus irmãos, ele chega na casa de Potifar por causa do seu comportamento, por causa que tudo onde ele colocava a mão prosperava. Potifar se agraciou dele e lhe deu o governo da sua casa na mão de José. Então José já era um governador, mas só que ele estava galgando degrau por degrau, etapa por etapa, tempo a tempo, dia a dia, de glória em glória. Nós vamos sendo transformados naquilo que Deus quer que nós sejamos. Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os falsos profetas estavam tentando determinar o tempo de Deus. Meu Deus. O quanto tem pessoas no dia de hoje tentando determinar o tempo de Deus. Contar os dias. Irmão, eu te dou tantos dias para Deus fazer isso na tua vida. Discernimento a Deus e não se apegar à palavra do homem, mas discernir, porque quando Deus fala conosco através de um profeta ou através da sua carta, que é a palavra dele, irmão, isso aqui é arte, a palavra é viva, é a palavra atualizada, foi escrita há muitos anos atrás, mas ela é viva e permanece atualizada nos dias de hoje. Quando a gente sente Deus falar conosco através de alguém, a palavra vem como flecha no nosso coração e arde. Nós entendemos, é Deus que está falando. Pô, mas aquela semana passada eu fui na congregação tal, Deus usou um profeta e falou que era daqui a 2 meses que iria acontecer. Mas agora o irmão está falando, Deus está usando o irmão para falar que vai ser daqui a 1 ano. Mas o que eu estou sentindo é diferente do que o que eu senti lá. Lá eu até senti algo, mas era emoção. Mas o que eu estou sentindo aqui é a unção de Deus falando através da boca do profeta, de Deus revelando, que foi Deus que revelou para o profeta Jeremias escrever essa carta e essa carta chegar até mim e eu ter acesso a ela para poder ler, porque é Deus revelando o que Ele tem para fazer na minha vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí quando Deus fala para que não ouçam os profetas que se levantaram na Babilônia, aí Deus está falando, não dê ouvido para eles. Mais uma vez eu pego a palavra do presbítero. Não dê ouvido para eles, porque eles são homens, são carnais e ainda são falsos profetas. Ouve a palavra do verdadeiro Deus. Por quê? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Certamente, olha a firmeza quando é Deus falando. Certamente, tenho certeza, tenho convicção, porque verdadeiramente sou eu que estou falando. Como Filho de Deus, Jesus Cristo, ele reforçava para dizer a verdade. Ele falava, em verdade vos digo. Então é Deus falando aqui, ó. Certamente, depois de passados 70 anos na Babilônia, não é 30, não é 40, não é 50, não tente antecipar o tempo do cativeiro. São 70 anos de cativeiro. Certamente, depois de passar os 70 anos, vos visitarei, eu estarei com vocês, eu vou estar cumprindo a minha boa palavra. Deus está dizendo para mim e para ti nesta noite, o cativeiro tem um tempo determinado, não é permanente, não vai continuar, mas você tem que ser forte, você tem que ser perseverante, você tem que acreditar no Deus que está permitindo essa situação. Ele tem algo para contigo depois dessa situação. Isso é apenas um aprendizado, isso é apenas um preparatório, porque todos os cativeiros da Bíblia tiveram tempo determinado. Todos os desertos da Bíblia tiveram tempo determinado. O povo de Israel passou 430 anos, tempo determinado por Deus, que foi revelado a Abraão. Meu povo vai ficar em média 430 anos no Egito. Depois o povo passou 40 anos no deserto. Na época dos juízes, na época de Gideão, juiz, o povo ficou 7 anos
no cativeiro, na mão dos midianitas. Então a Bíblia vai nos ensinar, irmão, não é palavra minha, é bíblica, que todo cativeiro que Deus permite, seja pela nossa fidelidade ou pela nossa infidelidade, tem um tempo determinado. Deus está te dizendo nessa noite, vai passar, esse cativeiro vai passar, esse cativeiro vai ter fim, esse cativeiro uma hora vai ser mirado. Foi falado aqui nesta noite de Jó, Deus permitiu o que permitiu na vida de Jó, mas a Bíblia vai dizer que no final Deus virou o cativeiro de Jó. Não é como começa o cativeiro, não é como está o decorrer do teu cativeiro, mas é depois do cativeiro, é depois do cativeiro, é depois do cativeiro que Deus vai te revelar coisas ocultas, coisas profundas, coisas que tu não sabe. Meu Deus, obrigado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É Deus. Oh, Deus. Ah, Espírito Já Santo. tô terminando. Santo Deus. Oh, glória, Versículo glória, 11 para glória, finalizar glória a agora. Deus. Eu comecei Ah, falando Deus. que Deus, Fala, Ele sabe, fala, aleluia, ah, o meu e o seu pensamento, o que eu e você pensamos. Então, quando Deus deu essa revelação, essa carta para Jeremias e enviou para a Babilônia, Deus sabia que no decorrer da leitura desta carta, quando este rolo fosse desenrolado e exposto ao povo de Deus que estava cativo na Babilônia, Deus sabia que na mente daquele povo ia criar-se um monte de coisas confusas, porque uns diziam 40 anos, outros diziam 50 anos, outros falam 70 anos, outro diz que a gente vai morrer nesse cativeiro, ou na carta vai dizer que a gente tem que viver normalmente, fazer a diferença nesse lugar, semear, plantar, trabalhar. Começa a criar aquela confusão e o povo começa a ficar confuso, a mente do povo. Deus abandonou a gente, Deus está enganando a gente, Deus está querendo confundir, mas Deus não é Deus de confusão. A mente daquele povo começou a embaralhar. O que será que Deus está pensando de nós? Porque, como eu comecei falando, o que você pensa, o que você pensa de Deus, o que você pensa de fazer todos os dias, como eu pensei de estar aqui nessa noite, Deus sabe. Mas será que nós podemos saber o que Deus pensa a respeito de nós? Será que você tem noção do que Deus pensa a respeito de você? Aí o povo estava também com aquele sentimento: se nós estamos aqui no cativeiro da Babilônia, é porque nós merecemos. Se nós estamos aqui passando por esse deserto, por esse vale, é porque nós merecemos. Porque nós desagradamos a Deus lá atrás. Porque nós fizemos aquilo que não era do agrado do nosso Senhor lá atrás. Então, se nós estamos passando por isso hoje, é porque Deus está permitindo e nós estamos recebendo a consequência daquilo que nós fizemos no passado. Mas Deus, na sua multiforme sabedoria, sabendo da confusão que estava na mente daquele povo, conhecendo os pensamentos daquele povo, agora vai dizer para aquele povo, em uma revelação muito profunda, que Deus vai dizer: porque eu sei o pensamento que tenho a respeito de vocês. Aleluia. Já que Deus está falando, vocês não conhecem o meu pensamento. Paulo vai dizer: insondável é a mente do Senhor. Quem conheceu a sua mente, o seu intento, para que o instruísse ou para que o aconselhasse? Quem somos nós para conhecer o pensamento de Deus? O povo do cativeiro estava pensando um monte de coisa de Deus, pensando o que Deus estava pensando. Deus deve estar pensando isso de nós, Deus deve estar pensando aquilo, pensando várias coisas a respeito de Deus, mas eles não sabiam o pensamento de Deus. Sabe quem fez essa declaração? Reconhecendo: Senhor, eu falei daquilo que não sabia, eu falei e eu não entendia, mas agora eu vou te perguntar e tu me responderá, porque eu bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Essas foram as palavras de Jó antes de Deus virar o seu cativeiro.
cativeiro. Então agora Deus está revelando o seu pensamento para aquele povo. Gente, vocês não merecem por causa do que vocês fizeram, mas o que vocês fizeram ficou para trás. Eu lancei no mar do esquecimento. Vocês já estão dentro desse cativeiro. Agora eu vou revelar para vocês o que eu penso a respeito de vocês. Uma coisa é Deus revelar a sua palavra, outra coisa é Deus revelar o seu pensamento. Então ele está dizendo, porque eu bem sei o pensamento que tenho a respeito de vocês. Eu não penso mal de vocês, eu não penso em destruir vocês, eu não penso em matar vocês, eu não penso em deixar vocês nesse cativeiro. Por quê? Porque o meu pensamento a respeito de vocês é pensamento de paz, é pensamento de paz, é pensamento de paz, não é pensamento de mal, como vocês estão pensando que eu sou um Deus mau, que eu sou um Deus cruel. Eu ainda sou um Deus misericordioso. Terei misericórdia de quem quiser ter, me compadecerei de quem quiser me compadecer, e estou tendo misericórdia e me compadecendo de vocês, e ainda estou revelando os meus mistérios para vocês. O pensamento que eu tenho a respeito de vocês é pensamento de paz. Ele está dizendo, o cativeiro tem tempo determinado, e depois do cativeiro vai ter paz para a sua vida. Depois do